Em Apocalipse 12, a partir do verso 7, a Bíblia diz o seguinte: E houve peleja no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele na terra. Você já ouviu falar sobre uma batalha que aconteceu no céu? Você sabe como foi essa batalha? Será que hoje, enquanto vivemos na terra, nós ainda temos reflexo dessa batalha? Hoje nós ouvimos muito falar sobre um grande conflito. Você sabe o que é o grande conflito? Você entende à luz da palavra de Deus o significado do grande conflito e principalmente da batalha que nós acabamos de ler que aconteceu no céu? No vídeo de hoje, eu quero te ensinar à luz das Escrituras o grande conflito que aconteceu no céu e que se estendeu até essa terra e quem foi que saiu vitorioso. Então não saia desse vídeo e já vai logo se inscrevendo no canal para você que não é inscrito. Não deixe de ativar o sininho para você não perder nada do que será compartilhado aqui. E bora pro vídeo. A Bíblia nos conta em Apocalipse 12 que houve uma batalha no céu. E essa batalha começou com um anjo, e esse anjo se chamava Lúcifer. Ele era um anjo de luz. Esta guerra aconteceu no céu. E Lúcifer, que nós o conhecemos como Diabo, Satanás, ele perdeu a batalha junto com os seus anjos. Esses anjos, eles foram expulsos do céu, uma terça parte deles, e eles vieram à terra. Então a Bíblia nos conta em Apocalipse 12 que um ser, ele foi expulso do céu. Em outras palavras, este ser desceu à terra. E ele desceu à terra com uma missão e motivado por um sentimento. Eu quero que você grave bem isso. Lúcifer, Satanás, ele foi expulso do céu. Ele desceu a essa terra com uma missão e motivado por um sentimento. Só que existe um outro ser que também desceu do céu com uma missão e também motivado por um sentimento. E eu quero te contar um pouquinho a história deste ser e dizer para você quem é este ser e por que ele também teve que descer à terra. A Bíblia nos conta que não somente Lúcifer, Satanás, desceu do céu. Houve um outro ser chamado Jesus que também desceu à terra. Só que esse ser desceu com um propósito e com um sentimento totalmente diferente de Lúcifer. Perceba, Lúcifer, ele desceu do céu, ele foi expulso do céu e ele veio a essa terra com uma missão. E a missão de Satanás é destruir é destruir você, é destruir o povo de Deus. Só que Lúcifer, ele desceu motivado por um sentimento, e é o sentimento de ódio. Então nós temos na Bíblia Lúcifer, que desceu do céu com uma missão, destruir o povo de Deus, motivado pelo ódio. Agora nós temos Jesus, que também desceu do céu para ser o nosso herói. E ele desceu também com uma missão. E essa missão é de salvar. Foi ele mesmo que disse que ele veio buscar e salvar quem estava perdido. E ele veio motivado por um sentimento. E esse sentimento é o amor. Então, em contrapartida, você tem um ser amoroso, motivado pelo amor, com uma missão para poder nos salvar. E você tem um outro ser com um sentimento, o ódio, motivado pelo ódio para poder nos destruir. E esses dois seres estão em guerra. Então nós temos esses dois seres que desceu do céu. Um pelo amor e o outro pelo ódio. Um para salvar e o outro para poder destruir. Agora eu quero ler com vocês o que está em Ezequiel capítulo 34, versículo 22. Olha o que a Bíblia nos conta. E eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvais mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele a apacentará, e lhe servirá de pastor. Você percebe que Ezequiel está nos dizendo que Davi irá livrar as ovelhas e ele vai apacentar essas ovelhas? Só que eu quero te dizer que aqui a Bíblia não pode estar falando do rei Davi, o famoso rei Davi que eu e você conhecemos,
porque esse verso ele foi escrito 400 anos depois da morte de Davi. Então, esse verso tem que estar falando de uma outra pessoa sendo representado por Davi. Na Bíblia, você percebe que Jesus ele tem algumas representações, que nós chamamos de simbolismo, figura de linguagem. E Davi é uma das representações de Jesus. Perceba, Davi foi um pastor de ovelhas, Jesus também é o nosso pastor de ovelhas. Então a Bíblia está nos dizendo que Davi apacentaria as ovelhas e livraria o povo. E se Davi representa Jesus, então Jesus iria apacentar as ovelhas e libertar o povo. Agora perceba, nós estamos falando sobre o grande conflito, sobre dois seres que desceram do céu com sentimentos e missões totalmente diferentes. É uma batalha que está prestes a acontecer. E Jesus, como nós acabamos de ler, é representado por Davi. Então, quando você olha para a história de Davi, você precisa encontrar em algum momento da história de Davi uma batalha que aconteceu, sendo Jesus representado por Davi e um outro ser representado por Satanás. Talvez você tenha se lembrado da história de Davi e Golias, aquela famosa batalha onde Davi matou aquele gigante. Pois é exatamente essa história que eu quero te contar a respeito do grande conflito. Essa história, por mais real que ela tenha acontecido, ela tem um simbolismo e uma expressão totalmente profética para os dias em que eu e você estamos vivendo. Então mergulhe comigo na história de Davi e Golias através das Escrituras e como ela chega até a minha vida e a sua vida. Na história de Davi e Golias, que está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a Bíblia nos conta que Davi desafiou o povo de Deus. Eles estavam de um lado da montanha, o exército filisteu, e entre o exército dos filisteus estava Golias, um gigante poderoso. Automaticamente esse homem era invencível, e do outro lado estava o povo de Deus. E a Bíblia nos diz que Golias desafiava o povo de Deus por 40 dias e ele pedia a um homem que descesse até ele para poder lutar. Em outras palavras, Golias estava desafiando o povo de Deus porque ninguém entre o povo de Deus o podia desafiar, porque ele era invencível, ele era forte, poderoso, acostumado com batalhas. Só que Golias se esqueceu que existia alguém, um ser, que lutava e luta pelo seu povo. E esse ser é Jesus. Jesus está prestes a entrar em cena através da história de Davi. Davi é mandado pelo seu pai para ver como estavam os seus irmãos em batalha. Mas quando Davi chega até a batalha, ele percebe um homem, e este homem era Golias. E Golias estava desafiando o povo de Deus, e não somente o povo de Deus, mas também o nosso Senhor. Davi fica irritado com aquelas palavras, e Davi ele é motivado pelo amor. Davi então procura saber o que ganharia a pessoa, o herói, que destruísse e matasse aquele gigante. Até que é revelado para ele que dentre todos os prêmios, um se destacava, que era casar com a filha do rei. Davi é motivado pelo amor. Então ele decide lutar contra aquele gigante. Ele decide lutar a batalha do povo de Deus, porque Davi tomou as dores do povo. Só que a Bíblia nos conta que Eliabe, o seu irmão, quando ouviu Davi perguntando a respeito do gigante, o que ganharia a pessoa que derrotasse o gigante, Eliabe se enfureceu com seu irmão, e ele o repreendeu, e ele o rejeitou. E isso era uma profecia, porque Davi representa Jesus, e Jesus desceu a essa terra motivado pelo amor, para lutar a nossa batalha, porque assim como Golias desafiou o povo de Deus, Satanás, que é uma representação de Golias, também desafiou e tem desafiado o povo de Deus. E nós não podíamos lutar contra Satanás, assim como o exército de Israel não podia lutar contra Golias, porque a Bíblia nos descreve a armadura de Golias. Em outras palavras, Golias era invencível. Assim também Satanás é invencível quando nós tentamos lutar sem Deus. Então a Bíblia nos manda alguém que consegue vencer Satanás para tomar as nossas dores e lutar em nosso lugar. Só que assim como Eliezer fez com o seu irmão, assim também nós temos feito com Jesus. Eliabe repreendeu o seu irmão. Nós também repreendemos Jesus quando ele veio nos salvar. Porque a Bíblia nos diz
que ele veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram. Você percebe que Davi representa Jesus e Golias representa Satanás? E o povo de Deus estava sendo desafiado por Golias, em outras palavras, estava sendo desafiado por Satanás, e não existia nenhum homem que pudesse lutar contra Golias, contra Satanás, e todos os dias, durante 40 dias, ele pedia um homem, e ele dizia que desça um homem contra mim. Você se lembra que eu disse no começo que Jesus desceu do céu? Então, se Satanás pediu um homem, o céu mandou um homem, porque o desafio era com um homem. Então, Jesus desceu do céu para lutar a nossa batalha. Em outras palavras, a batalha do grande conflito, ela foi travada. Ela foi travada no passado e ela é travada hoje, dentro das nossas mentes e dos nossos corações. Só que a Bíblia nos diz que Davi venceu Golias. Golias desafiou Davi e ele perdeu a batalha. Davi acertou uma pedra na cabeça do gigante e ele então, depois que o gigante caiu, cortou a sua cabeça. Isso é uma profecia, porque em Gênesis 3, no versículo 15, a Bíblia nos conta que a cabeça da serpente seria ferida, seria pisada. Jesus venceu Satanás no Éden. Jesus venceu Satanás na história de Davi e Golias. Jesus venceu Satanás na cruz e ele também quer vencer na minha e na sua vida. Davi venceu Golias. Em outras palavras, Jesus venceu Satanás. Ele venceu na cruz e ele também quer vencer na minha e na sua vida. A cabeça do nosso gigante já foi cortada. O grande conflito agora é eu e você decidirmos em que lado nós queremos estar. Se é do lado do bem ou do lado do mal. Do lado do perdedor ou do lado do vencedor. Que Deus possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama, se inscrever no canal. E se você está interessado em estudar mais a Bíblia ou ficou curioso por aprender mais sobre esse assunto, me mande uma mensagem que eu vou ter o prazer de poder compartilhar com você a palavra de Deus.